Começamos o programa hoje falando de oportunidade. É o leilão da massa falida Boi Gordo, que encerra na próxima semana, precisamente na próxima quinta-feira, dia 14, às 2 horas da tarde, horário de Brasília. E será leiloado um só lote com 12 áreas e com deságio de até 90%, deságio de 90%. Mais informações na reportagem de Valdir Pacheco. Aqui está a última oportunidade deste ano para você investir no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio mato-grossense. As últimas áreas agricultáveis para a integração de sistemas produtivos e áreas para a compensação ambiental irão a leilão da massa falida Boi Gordo agora, dia 14 de dezembro, em São Paulo. Os 53 mil hectares são de fácil acesso, com estradas vicinais em excelente estado de conservação e todas localizadas no município de Comodoro, no noroeste de Mato Grosso. A região de Comodoro faz parte da Chapada dos Parecis, um importante polo de produção com cultivo anual de soja, milho, algodão, girassol e cana para a produção de etanol e açúcar. A Chapada dos Parecis é composta pelos municípios de Comodoro, Sapezal, Campos de Julho e Campo Novo do Parecis. Uma região de terras férteis, beneficiadas pelo clima, com índice pluviométrico ideal para o cultivo de safras agrícolas rotacionadas. Neste mapa, podemos observar que as áreas selecionadas em verde serão colocadas à venda no último leilão deste ano da massa falida Boi Gordo. Todas essas fazendas farão parte de um só lote que foram avaliados inicialmente em 177 milhões de reais. Estas propriedades somam 53 mil hectares e irão a leilão com um valor mínimo de um pouco mais de 17 milhões e 700 mil reais. Portanto, aqui está o grande atrativo para o seu investimento, com um deságio de 90%. Isso mesmo, eu disse um deságio de 90%. Este leilão da Boi Gordo será em São Paulo no dia 14 de dezembro, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Se você tiver interesse por mais informações, acesse o site que aparece no seu vídeo, lute.com.br/Boi Gordo, ou por telefone 0 operadora 11 3266 2771. Você vai ver agora um exemplo de trabalho que tem dado muito certo em Santa Catarina. Uma ação conjunta de cooperativas e empresas de genética tem levado muita satisfação para quem investe nessa modalidade de trabalho. Acompanhe. Em Santa Catarina, uma iniciativa que vem trazendo muitos benefícios aos produtores do estado é a parceria entre cooperativas e empresas de genética. A iniciativa mantém os cooperados mais próximos de soluções completas para suas propriedades e ainda facilita o acesso dos produtores a produtos de qualidade e excelência. Que a Semex vai estar mais próxima do produtor. E essa proximidade vai fazer com que os produtores tenham assistência maior e o suporte técnico e comercial próximo. Se eles precisarem uma urgência, uma emergência, a Semex vai estar sempre dentro da Cooper Campus, em todas as unidades que a gente vai abrir daqui para frente. Um exemplo de sucesso que vem gerando ótimos resultados é a parceria entre Semex e Cravil. Parceiras há mais de 4 anos, ambas realizam um trabalho diferenciado na região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E os cooperados da Cravil, eles nos procuram justamente buscando melhoramento da sua propriedade. Como estamos em um município de alta produção de leite, o pessoal busca melhorar o seu plantel em termos de qualidade de leite, gordura, qualidade dos animais. De primeiro momento, a gente adquiriu um botijão que ficam armazenados os sêmens aqui na unidade da Cravil. Aí os clientes nos procuram
e procuram dentro do que eles querem para a propriedade deles. O melhoramento deles, a gente ou tem o sêmen já à disposição, ou entramos em contato com a Semex, e a Semex nos traz as doses, a gente repassa para os produtores. A parceria que a Cravil tem com a Semex tem um objetivo do melhoramento genético, onde temos a parceria com os técnicos da Semex e a parte comercial da Cravil, que presta o atendimento e a assistência técnica necessária. Claudinei Schmidt é um dos beneficiários da parceria. Criador da raça holandesa, hoje o produtor conta com um rebanho de aproximadamente 60 vacas em lactação e tem na parceria a oportunidade de aprimorar a qualidade genética do seu rebanho. A gente vê o resultado na genética, né? Nas novilhas que nascem, né? E facilidade de adquirir os sêmens, né? Se facilita bastante, né? Porque se faltar um sêmen, alguma coisa, eles já têm os catálogos ali, né? Já facilita a gente adquirir o sêmen bem próximo, né? Não precisa ter espera, né? Entre os parceiros mais recentes da Semex está a Cooper Campos, uma das mais respeitadas cooperativas catarinenses, que desde o mês de outubro deste ano disponibiliza soluções em genética para seus cooperados. A cooperativa ela vem crescendo e vai aumentando as suas áreas de atuação e os seus segmentos, né? Então hoje a gente, com a Semex, a gente tem a linha de pecuária, né? Nós estamos dentro de uma bacia leiteira muito grande, que é a região de Petrolândia, e o produtor hoje, ele vendo dentro da Cooper Campos, ele não tem só o medicamento, só a ração, o sal mineral, e sim, ele tem um médico veterinário que tem ultrassom, que entende que vai estar potencializando as suas linhagens futuras, né? E através da Semex a gente tem segurança também no posicionamento, né? São produtos de ótima qualidade, então vem para fechar o nosso portfólio e atender bem o produtor para que ele entre dentro da Cooper Campos e consiga ser atendido por toda a sua necessidade, né? Através da assistência técnica, né? Nós formulamos ali com o Vonei, nós estamos ainda escolhendo alguns touros dependendo da necessidade das propriedades, mas acredito que a gente vai usar bastante a linha da Immunity, né? Nessas propriedades, buscando a maior imunidade dos animais, como eu já falei antes, para manter a longevidade deles na propriedade. Procure sua cooperativa e consulte a disponibilidade de produtos Semex. Garanta mais lucratividade e resultados para o seu rebanho. Bom, e as instabilidades ganham intensidade nos próximos dias na região centro-sul do país. Vamos saber os detalhes com a Juliana Rezende. Com instabilidades persistentes no centro-sul do Brasil, os pastos conseguem manter bom ritmo de crescimento, devido principalmente à umidade do solo, que segue bastante elevada aqui na região centro-oeste, sudeste e ainda também no estado do Paraná. Apenas no Rio Grande do Sul é que a umidade do solo já começa a diminuir por conta do predomínio de tempo mais seco. E nos próximos dias ainda vai ter tempo firme no Rio Grande do Sul, pancadas de fraca intensidade em grande parte de Santa Catarina e do Paraná, e as chuvas mais fortes ainda persistem, tanto na região centro-oeste, como também entre Minas Gerais e também no Espírito Santo. No decorrer do segundo período, essas instabilidades ainda devem persistir no centro-sul, só que agora eles migram um pouco mais para as áreas mais ao norte do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Nas demais áreas do centro-sul, pancadas de fraca intensidade que ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco. Durante a terceira semana, até o dia 19 de dezembro, as chuvas agora na região sul seguem ainda de maneira mais fracas. No Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, as instabilidades persistem com volumes significativos. Então, a umidade do solo nas áreas mais centrais do Brasil, como no centro-oeste e no sudeste, ainda deve seguir bastante elevada ao longo dos próximos períodos e, com isso, os pastos mantêm bom ritmo de crescimento. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor.
Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Depois de quedas consecutivas, o preço do leite pago ao produtor fechou novembro com quase estabilidade, uma queda de menos de 0,5% na comparação com o preço pago em outubro. É um dado do relatório do CPEA divulgado nesta segunda-feira. Os detalhes você vai ver depois do intervalo comercial. Até já. O preço do leite pago ao produtor ficou praticamente estável em novembro. É o que aponta o relatório do CPEA, divulgado agora à tarde. Confira os detalhes. O movimento de queda no preço do leite, iniciado em junho deste ano e reforçado entre julho e outubro, foi freado em novembro, segundo indica o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No mês, o preço pago ao produtor foi de R$1 o litro, praticamente estável frente ao mês anterior, considerando-se a média Brasil líquida, que inclui os estados de Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e não considera frete nem impostos. De junho para cá, o valor do leite recuou expressivos 22,1%. De acordo com pesquisadores do CPEA, os valores do leite só não caíram mais porque o atual patamar é considerado bastante baixo pelo setor, o que tem desmotivado muitos produtores a investir ou até mesmo a continuar na atividade. As consecutivas quedas nos preços no correr de todo o segundo semestre, por sua vez, se devem à demanda enfraquecida na ponta final da cadeia, cenário que persistiu em novembro e elevou ainda mais os estoques. Outro fator que impediu um recuo maior no preço foi a captação leiteira, que caiu em outubro depois de 5 meses em alta. O índice de captação de leite do CPEA recuou 1,8% na média Brasil, principalmente devido à menor produção no sul do país. Em Santa Catarina, houve queda de 8,3% na captação, no Rio Grande do Sul, de 7,4%, e no Paraná, de 5,7%. Segundo colaboradores do CPEA, além da entre-safra da pastagem, a menor receita no período desestimulou a atividade. A captação na Bahia recuou 3,2% por conta do atraso das chuvas. Já em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, a captação aumentou 3%, 2,8% e 0,6%, respectivamente, como é típico nesta época do ano. Se, por um lado, a diminuição da captação traz maior equilíbrio para a desbalanceada relação entre demanda e oferta, por outro, indica a fragilidade da atividade. Diante da diminuição da receita, muitos produtores já deixaram a atividade e outra parcela não fará investimentos importantes em seus sistemas produtivos, cenário que pode reduzir a oferta de leite em 2018. Para dezembro, 68% dos colaboradores consultados pelo CPEA acreditam em estabilidade nas cotações. Outros 21,3% apostam em alta e 10,6% em queda. Agora você confere por região os preços pagos ao produtor nas principais praças produtoras do país. No Rio Grande do Sul, o preço bruto teve máxima de R$ 1,20 e mínima de 87 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,05, alta de 0,09% na comparação com o preço de outubro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,09 e mínima de 83 centavos.
A média líquida foi de 94 centavos, queda de 0,18% na mesma comparação. Em Santa Catarina, o preço bruto teve máxima de R$ 1,16 e mínima de 83 centavos. A média foi de R$ 1,02, alta de 0,01%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,06 e mínima de 73 centavos, com média de 92 centavos, queda de 0,24%. No Paraná, o preço bruto teve máxima de R$ 1,16 e mínima de 96 centavos. A média ficou em R$ 1,07, queda de 2,43%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,07 e mínima de 87 centavos. A média foi de 98 centavos, uma queda de 2,92%. Na Bahia, o preço bruto teve máxima de R$ 1,38 e mínima de 96 centavos, com média de R$ 1,20, queda de 0,24%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,24 e mínima de 82 centavos. A média líquida foi de R$ 1,06, queda de 1%. No Ceará, o preço bruto teve máxima de R$ 1,28 e mínima de R$ 1,07. A média estadual bruta foi de R$ 1,18, queda de 1,61% na comparação com o preço de outubro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,23 e mínima de R$ 1,02. A média líquida foi de R$ 1,13, uma queda de 1,68% na mesma comparação. Em Minas Gerais, o preço bruto teve máxima de R$ 1,30 e mínima de 92 centavos, com média de R$ 1,14, alta de 0,73%. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,20 e mínima de 82 centavos. A média, R$ 1,03, alta de 0,12%. Em São Paulo, o preço bruto teve máxima de R$ 1,28 e mínima de R$ 1,01, com média de R$ 1,19, queda de 1,87%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,20 e mínima de 93 centavos. A média líquida foi de R$ 1,11, queda de 0,71%. No Rio de Janeiro, o preço bruto teve máxima de R$ 1,20 e mínima de R$ 1,00. A média estadual bruta foi de R$ 1,10, queda de 2,98% na comparação com o preço de outubro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,14 e mínima de 91 centavos. A média líquida foi de R$ 1,00, queda de 3,43% na mesma comparação. Em Goiás, o preço bruto teve máxima de R$ 1,22 e mínima de 88 centavos. A média foi de R$ 1,04, queda de 0,45%. O preço líquido apresentou máxima de R$ 1,10 e mínima de 76 centavos, com média de 92 centavos, queda de 0,26%. No Mato Grosso do Sul, o preço bruto teve máxima de R$ 1,17 e mínima de 86 centavos. A média estadual bruta foi de R$ 1,01, queda de 2,43% na comparação com o preço de outubro. O preço líquido no estado apresentou máxima de R$ 1,00 e mínima de 70 centavos. A média líquida foi de 85 centavos, queda de 3,01% na mesma comparação. O Canal do Boi transmitiu na última sexta-feira à noite a entrega da premiação dos melhores do Nelore de Mato Grosso do Sul no ranking 2017. A novidade foi o troféu que homenageia o pecuarista Paulo Machado Coelho, importante pecuarista e empresário sul-mato-grossense. Quem recebeu a premiação foi Roberto Bavaresco, pecuarista aqui do estado. Acompanhe o que disse sobre a premiação o presidente da Nelore MS, Celso Gaiotto. O troféu foi criado esse ano pela Nelore MS e deve ficar em definitivo na mão do criador, que obtiver durante 3 anos consecutivos o primeiro lugar na colocação do ranking oficial.
ou 4 anos alternadamente. Então é uma homenagem ao Dr. Paulo Coelho como fundador da Nelore e primeiro presidente da Nelore MS. Você vai ver conosco logo mais às 8h30 da noite, no horário de Brasília, a sequência do Master 12. Esse leilão começou ontem, foi transmitido com a oferta de material genético, reprodutores, ontem, aqui também pelo canal do Boi. Hoje a sequência. Aliás, eu falei 8h30, não, 8 horas no horário de Brasília. O leilão começa mais cedo hoje por causa do grande volume de ofertas. Então, daqui a pouquinho, às 8 horas, agora são 20 para 7, você vai ver aqui conosco, com realização da Central Leilões, a sequência do Master 12. Com essas imagens, nós vamos para o intervalo comercial. Já já as informações de mercado direto da Bolsa em São Paulo. Agora é BR de volta. O nosso assunto agora é a sucessão familiar no meio rural, um assunto que gera muitas dúvidas, principalmente para os jovens. Sobre esse tema, Nelise Nicolodi conversou com a economista e também doutora em desenvolvimento rural, Cláudia Prudêncio. Acompanhe. Sucessão familiar é um assunto que vem sendo bastante discutido no meio rural, ou pelo menos deveria. Mas como tornar esse processo menos traumático? É o que a gente veio conversar com a economista e doutora em desenvolvimento rural, Cláudia Prudêncio de Mera. Cláudia, o que vocês têm acompanhado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na região noroeste, quando o assunto é sucessão familiar? Bom, Annelise, a gente percebe que durante nossas pesquisas aqui na região do Alto Jacuí, principalmente, quando se fala em desenvolvimento rural, 2 assuntos vêm à tona: a gestão ou a falta da gestão da propriedade rural e a sucessão rural, né? Principalmente na agricultura familiar e principalmente também na atividade leiteira. Além das nossas pesquisas que nós temos feitas aqui na região do Alto Jacuí, existe agora também um estudo feito pela Emater, aqui no Rio Grande do Sul, um relatório que foi divulgado agora na metade do ano de 2017, onde em torno de 38,5% dos jovens filhos de agricultores da atividade leiteira no Rio Grande do Sul mostram um desinteresse em continuar na atividade. Isso é muito preocupante para a atividade leiteira, para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural. Mas dentro desse tema, a gente percebe, dentro das pesquisas, conforme você perguntou, a gente percebe aí dois vieses, né? 2 caminhos. De um lado, a gente percebe esse produtor familiar ou não familiar, principalmente esse que tem uma área menor, né? E essa área menor, ele está muito ligada à falta de viabilidade econômica. Então, geralmente são mais de 2 filhos na atividade, né? Uns vão para a cidade e alguns ficam na atividade rural. Então, como não é viável para que todos fiquem, acaba ficando 1 ou 2 sucessores, né, prováveis sucessores. Então, quando isso acontece de nascerem os filhos e virem as noras, acaba ficando só uma família na propriedade rural. Então, essa é uma das questões, a falta de viabilidade por área e a falta de viabilidade por renda, né? E quando a gente fala em viabilidade por renda, também são 2 questões. Por um lado, esse jovem, esse provável sucessor, ele acaba não tendo uma renda mensal, né, como normalmente se tem, né, quem trabalha, e acaba então indo procurar emprego na cidade, na indústria, ganhando um pouco mais de um salário mínimo do que ficar na atividade rural, onde ele ainda precisa pedir dinheiro emprestado para os pais para poder fazer aquilo que ele tem vontade. Então, essa é uma questão. A outra é a própria inviabilidade realmente de recursos financeiros para aquela propriedade que tem uma menor área, uma menor escala, possa distribuir entre os seus filhos, né? Então, acaba havendo um desestímulo aí desses prováveis sucessores de continuar na atividade rural. Então, essa é uma questão. Por outro lado, aquelas propriedades que estão um pouco mais especializadas, que têm um pouco mais de renda, de rentabilidade, acabam incentivando os filhos a irem estudar, a irem morar na cidade, e eles acabam não retornando para a atividade rural
muito por uma questão cultural também dos pais, e a gente vê muito isso na atividade leiteira, onde os pais dizem que não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram, então os filhos acabam indo morar na cidade, tendo uma outra renda, vivendo com outro tipo também de cultura e acabam não voltando para o meio rural. Então a gente percebe muito esse problema, tanto na agricultura de maneira geral, mas principalmente na agricultura familiar e de forma mais específica ainda na agricultura produtora de leite. Cláudia, a gente sabe que esse processo de sucessão ele é mais que necessário, mas como mostrar na prática para o agricultor, para o produtor rural que ele precisa fazer isso, que ele precisa planejar essa sucessão? Bom, a gente percebe aí, de novo, durante as pesquisas que a gente fez aqui na região, que existe uma certa preconceito de falar de sucessão. A palavra sucessão, para algumas famílias, está muito relacionado à própria morte dos pais. Então, alguns filhos não querem falar sobre esse assunto e nem os pais querem falar sobre esse assunto porque acabam levando a um tema que não está diretamente relacionado, né, em alguns casos. Então, o que a gente percebe? Em algumas propriedades, aqui até propriedades familiares, a gente viu que eles têm resolvido isso de uma forma de organizar, por exemplo, a gente tem aqui uma propriedade aqui no município de Selba, onde a propriedade é familiar, né? Existem 4 filhos, um só ficou na propriedade e os outros 3 moram em outros lugares, né? Nenhum é produtor rural. Então existe hoje o rapaz e a família, né? Os pais. O que eles fizeram? Eles fizeram um holding na propriedade rural. Então hoje esse filho, ele consegue trabalhar através da questão do holding que ele fez. Hoje é uma empresa familiar, ele consegue através dessa questão ter uma renda, né? E ainda distribuir para os irmãos. Pois é, qual que é a tua dica para essa transição não ser tão traumática? Começar a conversar desde cedo com os filhos, né? Então, não deixar para quando acontece um inventário, né? Para quando os pais ficam numa idade mais avançada ou quando acontece a própria morte dos pais, né? Que isso seja trabalhado desde pequeno, né? Desde criança, né? E que incentive esse filho a ficar na propriedade. A gente sabe que nem todo filho vai querer seguir a profissão do pai. Isso é normal, né? Tanto no meio rural como no meio urbano. Mas para ele ficar na propriedade, ele tem que se sentir parte desse processo, ele tem que ter uma renda. Isso é bem importante, né? Que ele tenha uma renda e principalmente uma renda, tanto uma renda da propriedade em si, né? Do lucro da propriedade que possa ser distribuído com ele, mas também a gente percebe que isso tem que fazer parte da gestão da propriedade rural. Então, as duas palavras, sucessão e gestão, elas estão muito ligadas, né? Desde pequeno, esse rapaz ou essa moça ou o sucessor não precisa necessariamente ser o filho, né? Exatamente, essa é outra questão importante, né? Não necessariamente precisa ser de pai para filho a sucessão. Exatamente, existem outras pessoas da família que queiram continuar aquela atividade, então desde pequeno mostrar os dados da propriedade rural. É viável ou não é viável? Vamos trabalhar com essa atividade ou com outra atividade? Então, para eu saber se é viável ou não é viável, para eu saber como conseguir renda dentro da propriedade rural, eu preciso fazer a gestão da propriedade rural. Eu preciso saber o mínimo, né, que eu tenho de custo, o que eu tenho de lucro, o que eu tenho de retorno para poder continuar na atividade rural. Nenhum jovem vai querer continuar no meio rural onde ele não tem renda, né? Esse é um dos fatores. Então, uma das dicas que a gente dá, e não é nem dica, é resultado de pesquisa, né, pelo que a gente já viu aí na região do Alto Jacuí, sem gestão da propriedade rural, dificilmente haverá sucessão. O jovem não quer continuar no meio rural se ele não sabe o quanto que ele ganha e o quanto que ele poderá ganhar e que alternativas ele poderá ter para aquela atividade que naquele momento, porventura, estiver dando prejuízo. 10:07 no horário de Brasília, vamos ver agora a relação de troca de boi gordo por animais magros. Escolhemos a região centro-oeste para começar. Vamos dar uma olhada em Goiás. Hoje, segundo a Scott Consultoria, em Goiânia, R$ 138,00. E com um boi gordo, hoje foi possível comprar 1,3 boi magro, cotado nesta segunda-feira, R$ 1.790. Foi possível comprar um garrote e meio, garrote de 9 arrobas e meia, e foi possível comprar 1,8 bezerro, pesando 7 arrobas e meia. Vamos ver agora outro estado da região. Agora, Mato Grosso do Sul, segundo a Scott Consultoria, em Campo Grande, R$ 132,00. Com o boi gordo, hoje foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,7 bezerro. Finalmente, no estado de Mato Grosso, a relação de troca ficou assim. Segundo a Scott,
Na Praça de Cuiabá, arroba R$ 128,00. Com boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,9, portanto a melhor relação, 1,9 bezerro, melhor relação em Mato Grosso. Bom, agora você acompanha a previsão do tempo para o centro-norte do país com a Juliana Rezende. Algumas áreas da região nordeste não vêm recebendo pancadas de chuva e por conta disso a umidade do solo diminuiu bastante nessas regiões. Aqui nas áreas mais ao norte do nordeste a umidade do solo já vem diminuindo por conta principalmente da escassez das chuvas. E com isso os pastos seguem bastante prejudicados. E no decorrer dos próximos 5 dias não tem previsão de cenários otimistas, porque as instabilidades seguem persistindo aqui nas áreas mais ao sul do nordeste e também nas áreas mais ao sul da região norte. Nessas áreas mais claras do mapa, o tempo firme ainda vai predominar e a umidade do solo deve seguir baixa. No decorrer da segunda semana, entre o dia 10 até o dia 14, a chuva dessa vez até consegue se espalhar. Não deve ser volumes de chuva tão elevados. Então, com isso, como é uma chuva um pouco mais fraca, não tem potencial para aumentar a umidade do solo de forma mais expressiva. Durante o terceiro período, até o dia 19, as chuvas já começam a perder um pouquinho mais de intensidade nas áreas mais secas do Nordeste. Ainda tem previsão de alguma chuva, mas de maneira bastante isolada. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com essas instabilidades conseguindo alcançar essas áreas mais secas do Nordeste, não deve representar grandes mudanças na disponibilidade hídrica do solo e, com isso, os pastos ainda devem manter baixo potencial produtivo, principalmente no norte da região Nordeste. São 6 minutos para 7 no horário de Brasília. Você acompanha agora o quadro Touros do Dia, que será apresentado pelo Adriano Idival. Muito boa noite, Adriano. Chega mais. Boa noite a você, Zaidan. Boa noite aos amigos de todo o Brasil que estão nos vendo pelas lentes do canal do Boi. A partir de hoje nós estaremos juntos e eu tenho a honra e a grata satisfação de fazer parte da equipe da Cemex para apresentar a você animais que vão fazer a diferença no seu plantel. Como assim vão fazer a diferença no seu plantel? Primeiro, que a Cemex tem um critério na hora da contratação desses reprodutores, na hora da escolha dos seus reprodutores. O primeiro critério, além de vários itens que são avaliados na avaliação intra-rebanho, pelos programas que cada propriedade participa também, um critério muito importante é que o touro precisa ser inserido dentro da propriedade onde ele está. Ele precisa ser líder na avaliação intra-rebanho. Esse é um critério muito importante na escolha dos touros que são apresentados e que são contratados pela Cemex. Hoje nós vamos começar o nosso trabalho apresentando 2 touros. Um oriundo do trabalho da Naviraí, do Cláudio Carvalho Filho, e o outro oriundo do trabalho da genética aditiva. Primeiro, nós vamos começar falando desse grande reprodutor que aparece na tela. Eu estou falando do Navarro. O Navarro, ele é simplesmente um filho do Jabriel que foi comercializado por cifras faraônicas. Por quê? Porque dá o resultado expressivo onde você busca e a fruta não cai longe do pé. Jabriel, um touro extraordinário. Navarro, o touro que aparece na tela, filho do Jabriel de uma vaca guincho. E esse Navarro, um touro extraordinário que nós vamos apresentando ao mercado. Eu quero chamar a sua atenção porque ele é top 5% no PMGZ e você vai vendo a progênie do Navarro. Um touro que foi comercializado agora dentro da última Expo Genética com cifras superiores a R$600 mil. Um touro que está com 42 meses agora, nas imagens que eu acabei de te apresentar, ele está com 42 meses. Um touro que ele advém de uma seleção baseada em fertilidade, precocidade, carcaça, acabamento e essa bela estrutura que você está vendo. Isso aí é a progênie do Navarro. Touros com, tá vendo esse garrote aí, ó, virilha baixa, bom volume de posterior e as fêmeas também excepcionais. Esse touro está à venda hoje a R$45 a dose. É um recordista na venda de sêmen, um touro extraordinário, uma valorização extraordinária. Quem comprou o touro, eu falei de R$600 mil na venda, na valorização que ele teve, só 50% dele, que foi adquirido pela EAO, Nelore Mundial e Nelore Lince, né? Ele é realmente um touro diferente.
tanto nas pistas quanto nas provas. Onde ele é utilizado, ele dá um resultado. Você quer ver? Ele foi utilizado com a Ramina FIV da MV. Deu uma prenhez que foi comercializada com valor superior a R$200 mil. Sama Fix da Comap, com Navarro, deu uma prenhez numa valorização superior a R$105 mil. É um divisor de águas dentro da raça Nelore. Outra coisa interessante, touro que traz marmoreio na sua área de Odilombo, um touro que foi avaliado, teve um ótimo acabamento de carcaça, está ligado diretamente com fertilidade. Touro que tem um bom revestimento de gordura corporal, ele é um touro muito fértil, entra e sai da estação de monta realmente com umas medidas agradáveis, né? Um touro número 1 na venda de sêmen lá na Semex, já comercializou mais de 25 mil doses em apenas 14 meses. E ainda tem sêmen sexado dele disponível à venda. Macho, R$300 e fêmea, R$600. É só você manter contato, o telefone vai aparecer aí no seu vídeo para você manter contato e adquirir sêmen do Navarro. E agora eu vou falar de um outro touro, nós temos tempo aqui dentro do Touros do Dia. Esse touro que aparece na tela, aí é o Remanso Drone. Eu estou falando de um trabalho da genética aditiva. Esse touro, ele é filho do Torichoré, um touro que fala por si só numa vaca Sadivir, né? Quando ele foi filmado aí, ele estava com 30 meses, muito novo ainda. Genética aditiva faz uma seleção voltada para fertilidade, faz uma seleção voltada para precocidade de carcaça e tem ótimas avaliações. A única empresa que unificou os 3 sumários, top 01 de cima até abaixo, ó, PMGZ, a NCP e também no Geneplus da Embrapa. Então, realmente, esbanjou no show, não tem outra palavra para colocar aqui. Destaque nas DEPs de peso ao ano, top 0,5%, peso ao sobreano, top 1%, total materno direto, top 0,5%. Na NCP, drone é indicado para reprodução programada. Tem agora prova genômica também com maior acurácia, isso dá uma certeza do resultado. Como eu já disse, a fruta não cai longe do pé. Destaque para as DEPs, peso aos 450 dias, isso na NCP, ele é top 2%, para acabamento de carcaça ele é top 3%, para de olho de lombo ele é top 7%. No Embrapa, na Embrapa ele é top 0,1 no IQG, o drone é top 0,1 ou top meio em 12 características avaliadas, num total de 17 do sumário do Geneplus da Embrapa, ok? Um touro excepcional que vem aí com um ratil de 0,60. Ratil é a medida da área de olho de lombo na horizontal e na vertical também. Você tem uma medida expressiva. Quanto maior a área de olho de lombo, maior o rendimento de carcaça, mais precocidade na sua carcaça, e é isso que nós buscamos numa pecuária moderna, onde nós queremos produzir mais com menos. Você precisa de um touro como esse. Esse é o drone. É mais um touro que faz parte do catálogo da bateria de touros da Semex. Você vai manter contato com representantes da Semex. O telefone aparece aí na sua tela, 479-9747-3223. Esse é o telefone para você ligar agora mesmo. Um touro excepcional, provado nos 3 sumários, reprodução programada, alta fertilidade, correta em seus aprumos, um bico corrigido e um temperamento excepcional. Não, ele é o melhor temperamento da safra 2014, o melhor. Touro tranquilo, calmo, você vê ele no piquete, o touro é sereno e produz filhos dessa forma. E isso está ligado diretamente à rentabilidade. Que touro é esse? Esse aqui, ó, que aparece na tela, Remanso Drone, Remanso Torichorel em vaca Sadivir. O touro é um show, um pacote econômico que você pode levar para a sua propriedade por apenas R$20 a dose. Lembrando que nós ainda temos uma condição de pagamento favorável, você pode parcelar isso, lembrando obviamente que tem uma parcela mínima e nós vamos entregar na sua propriedade. O frete é por conta da Semex. Mantenha contato, o telefone aparece no seu vídeo, 479-9195-3297 é o telefone que está disponível para você agora. Renata, muito obrigado pelo espaço, é com você. Tá certo, Adriano. Amanhã você volta com mais destaques do Touro do Dia. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente o fechamento desta segunda-feira da moeda americana. Hoje teve alta para o dólar, né, Sara? Boa noite para você.
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Na verdade, não. O dólar ele teve alta frente a diversas moedas aí ao redor do globo, mas frente ao real ele até começou o dia em alta, como a gente mostrou aqui no Bom Dia Produtor, hoje de manhã, mas no decorrer do dia ele perdeu força. Ele ganhou muita força frente a outras moedas e vinha ganhando também frente ao real nesta segunda-feira por causa da aprovação lá no Senado norte-americano da reforma tributária durante o fim de semana. Mas aqui no Brasil, o mercado ainda está muito de olho na possível aprovação, pelo menos possível votação da reforma da Previdência. E como no fim de semana o presidente Michel Temer se reuniu aí com possíveis aliados, isso acabou estimulando o mercado e fez com que o real tivesse alta frente ao dólar nesta segunda-feira, fazendo com que a moeda norte-americana tivesse um comportamento diferente do que aconteceu lá fora. A queda do dólar nesta segunda-feira foi de 0,27% frente ao real e a moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,24 mais 80. O dólar que vinha aí num movimento um pouco de altas, né, na última semana por causa de um menor otimismo em relação à reforma da Previdência aqui no Brasil e que na sexta-feira subiu frente ao real, caiu, na verdade, frente ao real por causa da delação do ex-conselheiro de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, que falou sobre as eleições de 2016, da interferência da Rússia. Isso fez o dólar cair na sexta-feira, mas a aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos elevou o patamar da moeda norte-americana hoje, mas aqui no Brasil o cenário, como a gente está vendo, foi um pouquinho diferente. Do dólar, passamos para o milho, começando com o milho no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. No mês de novembro, nós mostramos que o milho teve uma queda acentuada no acumulado do mês e o milho começou o mês de dezembro em alta. Ele já havia subido na última sexta-feira e hoje voltou a subir. A saca de 60 quilos passou de R$ 30,93 para R$ 31,21. Uma alta, portanto, para o milho no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. E o milho no mercado futuro também teve alta hoje em 2 contratos e um permaneceu aí sem variação. Os contratos entregues em janeiro subiram 0,78% nesta segunda-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. No ajuste anterior, o valor da saca vinha em R$ 32,19. Hoje passou para R$ 32,44 no ajuste atual e nos últimos negócios ficou 4 centavos abaixo. Os contratos entregues em março do ano que vem, como eu já falei, não tiveram variação e o valor da saca permanece em R$ 33,75. Foi o contrato mais negociado hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo para o milho, 860 contratos negociados. Por último, os contratos entregues em maio do ano que vem tiveram uma variação positiva de mais de 0,5%, com o valor da saca passando de R$ 32,87 para R$ 33,05 no ajuste atual e 1 centavo acima nos últimos negócios. E daqui a pouquinho eu vou voltar com mais informações do mercado do bezerro e também do boi gordo, direto aqui da Bolsa de Valores de São Paulo. É com você, Renata. Tá certo, Sara, obrigado pelas informações. Bom, e a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, horário de Brasília. É o leilão virtual Master 12, que coloca à disposição do mercado aí 2.000 animais Nelore, cruzamento industrial para cria, recria e também para engorda. A realização desse leilão é da Central Leilões. Nós já voltamos. Nós voltamos com informações sobre a pecuária do Amapá. Tem aqui a notícia que chegou agora há pouco. O ministro Blairo Maggi, amanhã, na parte da manhã, certifica o estado como área livre de febre aftosa com vacinação. Até agora, o estado não tinha esse critério, essa classificação, que é importante, principalmente porque o estado pode manter comércio dos seus animais com outros estados da federação. Isso, 50 anos de tentativas, é a notícia que chegou aqui para mim, quase 50 anos sem ter essa possibilidade, sem ter esse status, essa classificação. E amanhã, na capital do estado, Macapá, o ministro Blairo Maggi apresenta esse certificado. Parabéns aos pecuaristas de Amapá, que tem uma conquista importante agora, podendo não só mostrar como vitrine, mas principalmente fazer negócios, seus animais, seus bovinos,
com outros estados da federação também. E à tarde, o ministro da Agricultura inaugura a Casa do Agro, a partir das 3 horas, também lá na capital do estado. Vamos conferir agora com o nosso companheiro Valdir Pacheco informações sobre gestão na fazenda. Qual é o foco em uma propriedade rural? O animal ou a propriedade? Confira. Por que você faz a reposição? Se pesquisarmos sobre gestão, vamos encontrar que é uma sequência de medidas que buscam dirigir, administrar e empreender. Considera-se que o conceito clássico compreende uma série de funções que buscam o lucro como objetivo final, ou seja, gerir o processo pelo custo com o melhor benefício para obter resultados de forma sustentável. Baseado nestas premissas, uma empresa ligada em gestão na pecuária realizou o primeiro workshop para produtores, técnicos e colaboradores de fazendas no norte de Mato Grosso. A primeira pergunta aos participantes foi feita por este zootecnista. Qual é o foco em uma propriedade rural? O animal ou a fazenda? Muitos pecuaristas, eles concentram energia e tempo pensando no animal, na estratégia que vai ser executada com o animal, seja ele numa fêmea em reprodução, num animal de recria e engorda, dentro do confinamento. Quando que nós entendemos que o ideal é que a fazenda monitore as informações, contemplando além do animal o resultado global da atividade, como uma estratégia de conhecer realmente o número da fazenda e saber onde atuar para corrigir a rota e aumentar o resultado e a rentabilidade da empresa pecuária. Este primeiro workshop objetiva gerar informação que auxilia no gerenciamento de uma empresa rural, porque a informação é o pilar principal no processo de gestão. Não tem como fazer gestão sem conhecer uma informação, tá? Com a informação é possível a gente traçar metas, tá? Definir os responsáveis pelas metas, quando e como serão executadas e fazer o acompanhamento para que a fazenda consiga operacionalizar essa estruturação que a gente fez no papel e conjunto com o fluxo de caixa da fazenda. Durante o evento foi elaborado um exercício individual com os participantes, onde foi apresentada uma planilha com obtenção de parâmetros produtivos. O objetivo é mostrar de uma forma simples e prática para que cada produtor que esteja aqui participando com nós hoje, ele consiga voltar para casa e entender a importância e como operacionalizar isso dentro da fazenda. Tá? Então, por exemplo, nós fizemos vários exercícios de ganho de peso para mostrar que é um indicador que tem influência direta no tempo que um animal vai ficar dentro da fazenda até ele ser abatido. Tá? E isso tem um impacto direto no aumento do faturamento devido à melhoria na taxa de desfrute e, consequentemente, a diluição de custos fixos que a fazenda tem. Então, a margem da atividade ela melhora e a fazenda ela consegue melhorar a sua rentabilidade. O pecuarista José Leandro, da JP Agropecuária, trouxe 2 funcionários para participarem do evento. E antes de qualquer tipo de gestão, primeiro vem gestão de pessoas, né? O funcionário vai de acordo com o que você tem a tendência de que você trace o serviço da fazenda. Então, se você tem o objetivo de investir em manejo de pastagem, investir em gestão, vai partir de você fazer com que eles tenham também esse objetivo. Então, antes de tudo, nós temos que treinar nossos funcionários, né? Para depois estar trazendo essas tecnologias para a propriedade. Esta zootecnista já trabalha com planilhas de custos e dados na PSLM Agropecuária. Está vendo o curso como uma oportunidade de reciclagem. É muito interessante. Alguns índices eu já estou calculando e
porém é sempre importante aprender mais no que eles representam realmente, se esse valor está sendo adequado ou no que podemos melhorar, né? Isso é importante sempre ter essa busca pelo conhecimento, né? Porque isso auxilia no gerenciamento e na tomada de decisões, né? E na busca pela sustentabilidade e pelo lucro da atividade. Valdir Pacheco para o SBA. Bom, e agora há pouco o Zaidan falou que o estado do Amapá foi reconhecido aí como zona livre de febre aftosa com vacinação. E parece que o Amazonas também foi reconhecido, é isso mesmo, Sara? É isso mesmo, Renata. Boa noite mais uma vez. O estado do Amazonas foi reconhecido hoje como um estado livre de aftosa com vacinação. O documento foi assinado entre o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o governador do estado do Amazonas. De acordo com o Blairo Maggi, o Amazonas, assim como outros estados da Federação Brasileira, hoje se coloca na mesma possibilidade de exportação de carne bovina, suína e também de outras carnes. A região do Amazonas, aí considerando o estado e outros mais próximos, tem um rebanho de 48 milhões de cabeças de bovinos e de bubalinos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também fez outra declaração importante. Ele disse que até o ano de 2023, o Brasil será um país livre de aftosa sem vacinação, um status atribuído hoje ao estado de Santa Catarina. Dito isso, então, vou trazer as informações sobre o mercado de bezerro e boi, começando com o bezerro, que hoje teve os preços inalterados no indicador CPEA, tudo igual no mercado do bezerro. O preço permanece por R$ 1.206,32 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul, sem nenhuma variação, portanto, no dia. No acumulado do mês, bezerro segue em alta, com uma alta de 1,65%. Já o mercado do boi gordo teve alta para o preço da arroba no estado de São Paulo, passando de R$ 143,25 para R$ 143,55 o valor da arroba no estado de São Paulo. Uma alta de 0,21% no dia e com uma queda agora menos acentuada, que é um pouco abaixo de 0,5% no acumulado do mês de dezembro, que está recém começando, então muita coisa pode vir aí pela frente e os pesquisadores do CPEA apostam em mais altas no valor da arroba, aí, tendo em vista um aumento da demanda para o boi. Boi gordo no mercado futuro também em alta nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Os contratos com entrega em dezembro subiram mais de 0,5% hoje. O valor da arroba passou de R$ 147,05 para R$ 147,85, 80 centavos a mais do que no ajuste anterior. Nos últimos negócios, o valor da arroba para o contrato entregue em dezembro ficou ainda mais alto, ficou em R$ 148,00. Os contratos entregues em fevereiro do ano que vem tiveram uma alta de 0,34%, com a arroba passando de R$ 148,05 para 50 centavos acima. E nos últimos negócios caiu e ficou em R$ 148,00. Por último, contratos entregues em outubro do ano que vem, mês referência no mercado do boi gordo, com uma alta ainda mais acentuada, uma valorização de 1,05% no valor da arroba, que passou de R$ 152,75 do ajuste anterior para R$ 154,35 no ajuste atual, e nos últimos negócios ainda ficou acima dos R$ 154,00, apesar de uma queda aí de alguns centavos. A semana começou bem para o mercado do boi gordo, com boas notícias e também com valorização do preço da arroba, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, né, Renata? Com você. É isso mesmo, Sara. Zaidan traz análise da Scott Consultoria agora, né, Zaidan? Pois é, segunda-feira normalmente é um dia de testes do mercado, a indústria frigorífica joga um preço, pode pressionar o mercado, alegando escalas mais confortáveis, mas hoje não foi isso, hoje foi diferente porque o atual quadro é de pouca oferta de gado pronto para ser abatido e uma demanda crescendo, pouquinho, mas crescendo dia a dia. Final de ano é sempre assim, o consumo de carne é maior. Então tivemos preços firmes e até em alta nas praças pesquisadas pelas nossas fontes de informação. Vamos conferir agora a análise da Scott Consultoria para hoje. Olá a todos.
Apesar de segunda-feira ser um dia típico de testes, né, para a indústria, fazer testes em preços abaixo da referência, esta segunda-feira, 4 de dezembro de 2017, foi marcada por preços firmes e em alta para o mercado do boi gordo. A gente observa dois cenários. De um lado, as indústrias que estão mais apertadas, com 2 dias de escala, oferecem preços acima da referência. E de outro lado, aquelas indústrias que possuem uma escala mais confortável tentam oferecer preços menores, mas não conseguem exercer pressão de baixa no mercado. Isso porque a demanda ainda está aquecida, agora é o momento da indústria se preparar para o período de fim de ano, então isso vem dando firmeza ao mercado. Então, para curto prazo, agora nos próximos dias, a expectativa é de que a demanda ainda continue aquecida e a oferta de animais não deve ser em grande quantidade. Isso deve limitar as ofertas abaixo da referência. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Então vamos dar uma olhadinha na cotação do boi gordo à vista, com a apuração feita pela Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. Primeira região sul, vamos dar uma olhada na cotação, teve uma queda de 5 centavos no noroeste do Paraná. Nas demais praças, preços estáveis. Região norte teve alta de R$1 em Marabá, no Pará, e alta de 50 centavos em Paragominas, também no Pará. Nordeste, queda de R$1,50 no oeste da Bahia e queda de 50 centavos no sul do estado. Região centro-oeste, segundo a apuração da Scott Consultoria, não houve alteração nessa primeira tela. Agora, na segunda praça de Mato Grosso, no sudeste de Mato Grosso, teve alta de R$1. Finalizando Scott Consultoria, região sudeste, alta de R$1,50 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e de 50 centavos no Rio de Janeiro, segundo a apuração feita pela Scott Consultoria. Nas demais praças, preços estáveis. Outra fonte de apuração de preços boi gordo à vista é a Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Segundo a apuração da Rural, na região sul, dá só uma olhadinha, não houve alteração de preços. Na região norte teve 2 altas, alta de R$1 no Pará e R$1 no Tocantins. Região nordeste também teve uma alta de R$1 no Maranhão. Na região centro-oeste, alta de R$1 no estado de Goiás, fechando a R$146. E não houve alteração, segundo a Rural Business, na região sudeste, preço boi gordo à vista. A Cemex, nossa parceira comercial, levou agora no mês de novembro um grupo de produtores de leite e técnicos para um tour por fazendas produtoras dos estados de Quebec e de Ontário, que são os maiores e economicamente mais importantes do Canadá. A visita incluiu a Royal Winter Fair, que é uma das principais feiras agrícolas do Canadá e dos Estados Unidos. O Canal do Boi foi convidado, participou desse tour. Nós estivemos lá acompanhados do cinegrafista Valdec de Souza. Acompanhe a reportagem sobre a Royal Winter Fair. Nós estamos na entrada principal de um grande centro de convenções e eventos em Toronto, no Canadá. É aqui dentro que está instalada a Royal Winter Fair. São 95 anos de tradição dessa feira realizada indoor. O destaque é a atividade primária. Aqui são pequenas associações de produtores do estado de Ontário e de estados vizinhos a essa província do Canadá que expõem seus produtos. O gado tem destaque especial nessa feira. Quem ouve falar de uma feira agrícola na maior cidade do Canadá, a cosmopolita Toronto, imagina encontrar a última tendência em tecnologia de produção de alimentos e de super máquinas que trabalham sozinhas. A Royal Winter Fair bem que poderia ter os últimos lançamentos de tudo para o campo, mas não. No caso da quase centenária mostra, a modernidade é relegada a segundo plano.
Os canadenses se mantêm fiéis a uma tradição que começou nos anos 20 do século passado, quando havia um sonho de unir leste e oeste do segundo maior país do mundo em área territorial. A Royal é realizada na chegada do frio em novembro, quando são reverenciados os mais de 100 mil soldados mortos na Primeira Grande Guerra. O símbolo da lembrança é uma papoula, flor vermelha que fica estampada nas roupas do canadense. A feira valoriza e como o trabalho diário de agricultores e pecuaristas nas fazendas. Dá gosto ver tanta riqueza e qualidade na disposição de frutas, verduras, legumes, aves, suínos, caprinos, ovinos, queijos, peixes e um dos mais tradicionais produtos do Canadá, o xarope de maple, presente em quase todas as refeições do dia a dia. A agropecuária do Canadá aprendeu com o clima a ser eficiente. Em mais da metade do ano, as temperaturas baixas não permitem o cultivo nas áreas cobertas pela neve. No pouco tempo que tem, o agricultor precisa garantir a produtividade. Em 2017, mais de 300 mil pessoas passaram pela feira. Orgulho da província de Ontário, que sabe reconhecer a importância do setor primário, imprescindível para alimentar e manter unidas as famílias do Canadá, tão habituadas e satisfeitas com os costumes simples dos antigos. As tradições estão presentes em brincadeiras levadas a sério e expostas nos diversos estandes do pavilhão de eventos, como nos concursos da abóbora mais pesada, que chega a registrar quase 1 tonelada na balança, a melhor lã tosquiada de carneiro e até nos campeonatos das melhores esculturas talhadas na manteiga de leite. O mundo dos cavalos movimenta muito dinheiro na Feira de Toronto. Em 2017, a premiação chegou a 950 milhões de dólares em dinheiro. É a maior mostra indoor de equinos da América do Norte. Jovens e adultos, alguns até com participação em Jogos Olímpicos, se revezam na pista adaptada para o hipismo, que recebe também senhoras empenhadas em mostrar elegância no melhor conjunto condutora cavalo-charrete. Tudo é motivo para competições sadias, de um povo que tem poucas opções de praticar esportes e de lazer em áreas descobertas expostas ao calor, como há tantas no Brasil. No gado de corte, destaque para os rebanhos de sangue Angus, a principal raça produtora de carne no Canadá, ou de cruzamento de Angus com uma raça desconhecida no Brasil, a Maine Anjou. Este reprodutor foi reservado grande campeão. Na fase adulta, o touro pode chegar a 1.400 quilos de peso. No gado leiteiro, atrações não faltaram nos julgamentos de vacas Jersey, pardo suíço e de Ayrshire, raça pouco conhecida no Brasil. Para o grupo dos brasileiros levados ao Canadá pela Cemex, o grande destaque foi a mostra do holandês, considerada a segunda maior da raça no mundo, atrás apenas da exposição de Madison, realizada em outubro nos Estados Unidos. A nata do holandês canadense marca presença em Toronto. Dá para imaginar como é grande a disputa pelos campeonatos. O Canadá conta hoje com um rebanho de 950 mil vacas em lactação. Em 2016, produziu 9 bilhões e 300 milhões de litros de leite. O país possui quase 11 mil fazendas tecnificadas com uso de ordenhadeira mecânica e robôs. As grandes propriedades, tocadas por famílias com a ajuda de poucos funcionários, produzem em média 12 mil litros na lactação anual, ou cerca de 40 litros por vaca ao dia, segundo o Centro de Informação do Leite do Canadá. As vacas da Feira de Toronto produzem mais que a média nacional. Nelson Ziusdorf, presidente do Grupo Cemex do Brasil, destaca a produção de vacas de primeira cria. Nesse display que a Cemex organizou, nós temos vacas de touros genômicos que estão no primeiro parto com 70 quilos de leite, 72 quilos de leite. Então é muito leite, aqui não se usa BST, então é proibido usar a parte de hormônio. E você vê a produtividade e a longevidade desses animais.
Aqui na Royal Winter Fair, em Toronto, o julgamento das raças é tratado como os grandes espetáculos. Tanto é que a pista de julgamento foi montada dentro de um estádio onde são disputadas grandes partidas do hóquei, um esporte muito popular aqui no Canadá. E os julgamentos contam com toda a tecnologia disponível para os grandes espetáculos. Como é a última exposição do ano, esses animais vêm sendo selecionados nas diversas exposições que vão acontecendo ao longo do ano no Canadá e nos Estados Unidos. Então o que vem para cá realmente são as vacas que vêm ganhando já, ou que vão indo bem nas várias outras exposições ao longo do ano. Então um título aqui realmente é além de ser um orgulho muito grande para o criador, valoriza muito não só o animal como o próprio criatório dele, né? Para a Cemex Alliance, criada por produtores de leite do Canadá, e para seu braço no Brasil, o grupo Cemex, a Royal é um grande cartão de visitas. E a Cemex, por ser uma cooperativa de propriedade de criadores, é muito importante que a gente traga esses criadores para cá, tanto de todas as províncias que aqui representam, para conhecer o que tem de melhor, para avaliar todo o trabalho de melhoramento genético feito durante o ano em todas as raças de leite, para a gente poder fazer essa avaliação durante essa semana aqui em Toronto. A Cemex tem uma presença muito forte dentro não só da Royal, como também da exposição de Madison, que é uma outra exposição muito grande nos Estados Unidos. Nós temos hoje alguns touros que têm dado um resultado muito forte na pista, né? Nós tivemos agora, terminou a coisa de 1 hora, todo o campeonato de animais jovens da raça holandesa, e o touro que mais pontuou, ou seja, que teve mais filhas pontuadas, foi um touro chamado Dorman, Valbisson Dorman, que é um touro nosso que também tem feito muito sucesso no Brasil. E além dele, nós temos alguns outros touros que têm ido muito bem, como Solomon, que é um filho de Dorman. E esses animais que estão aqui na pista, quando a gente olha a produção desses animais, nós vemos uma produção muito significativa de leite, né? Então são vacas jovens que estão produzindo 45, 48, 50 litros de leite. Então não é só na pista, né? A gente tem essa participação forte na pista, mas também acompanhado aí de muita produtividade por parte desses animais, né? Para o presidente executivo da Cemex Alliance, a Royal é uma vitrine para a agricultura internacional. É também uma oportunidade para a Cemex mostrar a sua genética ao resto do mundo e anunciar aos visitantes como estamos caminhando. Nossa marca está presente em 110 países. Em 2017, tivemos recorde de crescimento com vendas de 13 milhões de doses de sêmen. No passado, nosso maior mercado era a Europa, mas agora diversificamos a atuação com expansão no Brasil, na Ásia e no Oriente Médio. O Brasil e a China são hoje os mercados que mais crescem. O Brasil é o segundo maior destino para nossos produtos. Eu contei a ele que a Cemex firmou em 2017 uma parceria comercial e de marketing com o SBA. Ele disse estar otimista com a iniciativa. É uma parceria nova, mas já estamos estimulados com os resultados. Na bagagem de volta, os brasileiros trouxeram a experiência e o conhecimento da produção do melhor holandês do mundo. E a vontade de implantar a filosofia, a genética e a tradição de ser eficiente no trabalho de campo. O Brasil tem condições de produzir um animal dessa qualidade, sim. É só com muito esforço, porque até chegar lá vai demorar. É show, é gado top. Fico muito feliz de estar vendo os animais aqui em pista e nós estamos usando essa genética lá no Brasil. Gostou do gado? Bacana, né, Zaidan? Muito bacana.
Legal, bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima segunda-feira, início de semana. Fica agora com o nosso chefe Renato Lapento, com Brasil Gourmet. E respondendo a sua pergunta, Zaidan, gostei, show de bola o gado. Ah, quem não gosta? E qualidade genética também espetacular, né, Um Zaidan? exemplo para nós brasileiros, fazer uma feira com a matéria-prima. Né? Tem muitas feiras focadas no agronegócio, isso é importante também, claro. Mas eu acho que a matéria-prima não pode ser relegada, não pode ficar em segundo plano. Afinal de contas, é a base da produção de qualquer item do nosso agronegócio. Que sirva de exemplo aqui para o Brasil também, né, Que sirva de Zaidan? exemplo. Obrigado, gente, e até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.